primeira parte, Anne Frank deixou de ser apenas uma menina vivendo em Frankfurt para se tornar uma adolescente escondida da perseguição nazista em Amsterdã. Sua família fugiu da Alemanha, acreditou ter encontrado segurança nos Países Baixos e acabou novamente alcançada pelo regime de Adolf Hitler. Em 1942, depois da convocação recebida por Margot, os Frank desapareceram da vida pública. Durante mais de 2 anos, viveram atrás de um estante de livros, junto com Hermann, August, Peter Van Pels e Fritz Pipfer. Anne escreveu quase que diariamente, e por algum tempo aquela pequena porta escondida pareceu suficiente para mantê-los vivos, até 4 de agosto de 1944. Agora, a segunda parte acompanha aquilo que aconteceu quando a estante finalmente foi aberta, e revela como o diário esquecido no chão terminaria viajando pelo mundo enquanto sua autora seria levada para nunca mais voltar. Sexta-feira, 4 de agosto de 1944. Amsterdã amanheceu em pleno verão. Para os 8 moradores do anexo, aquela era aproximadamente 761 dias de clandestinidade. Por volta das 10h30 da manhã, homens chegaram ao prédio da Prince Gate 263. A operação estava sob o comando do oficial SS Carl Joseph. Os agentes entraram nas dependências comerciais, funcionários foram abordados, o edifício começou a ser revistado, então os homens chegaram ao ponto mais perigoso de toda aquela construção, a estante móvel. Durante mais de 2 anos ela havia escondido a passagem, agora sua função terminava. A entrada do anexo foi descoberta. O pior cenário imaginado centenas de vezes pelos moradores finalmente se tornava realidade. Não havia rota de fuga, Anne tinha 15 anos, Margot tinha 18, Otto, Edith, Hermann, August, Peter e Fritz estavam igualmente encurralados. Os 8 foram detidos. Victor Kugler e Johannes Kleiman, que ajudava o grupo, também acabaram presos. Mip Ries, Jan Ries e Bep Foskeil não foram levados. Os policiais recolheram objetos de valor. Uma pasta pertencente a Otto, onde Anne guardava folhas de seus escritos, foi esvaziada. Papéis e cadernos ficaram espalhados. Naquele momento, para os agentes, provavelmente eram apenas papéis. Depois que os prisioneiros foram retirados, Mip Ries e Bep Foskeil voltaram ao esconderijo. Entre a desordem, encontraram os escritos de Anne. Mip os guardou. Sua intenção era devolvê-los à adolescente quando ela retornasse. Ela não os leu. Enquanto o diário permanecia em segurança, Anne iniciava o caminho para o sistema de deportação nazista. Os 8 foram inicialmente interrogados e presos em Amsterdã, e depois foram enviados ao campo de trânsito de Westerborn, no nordeste dos Países Baixos. Por terem sido capturados escondidos, foram classificados entre os chamados prisioneiros de punição. O trabalho era duro, mas o Westerborn ainda seria apenas uma etapa. Em 3 de setembro de 1944, todos os 8 foram colocados no último transporte de Westerborn para Auschwitz. Mais de 1000 pessoas estavam naquele trem. Cerca de 70 prisioneiros eram comprimidos em algum dos vagões destinados originalmente a transporte de cargas. Havia pouca água, quase nenhuma condição sanitária. A viagem durou 3 dias. Anne constava como número 309 naquela lista de transporte. Na noite de 5 para 6 de setembro, o trem chegou ao complexo de Auschwitz. As portas foram abertas, homens e mulheres foram separados, famílias que haviam conseguido permanecer juntas durante anos eram divididas em minutos. Otto foi separado de Edith, Margot e Anne. Ele não sabia que aquela seria a última vez que veria as filhas. Anne e Margot permaneceram por algum tempo com a mãe em Auschwitz.
Fome, doenças, trabalho forçado, frio e condições sanitárias extremas destruíram os corpos dos prisioneiros. Herman Van Pels não sobreviveria. Após uma seleção entre os prisioneiros considerados incapazes de continuar trabalhando, Herman foi assassinada em uma câmara de gás em Auschwitz em outubro de 1944. Fritz Pipfer seria transferido para Neuengamme, onde morreria em 20 de dezembro daquele ano. Mas Annie ainda estava viva. No fim de outubro ou início de novembro de 1944, ela e sua irmã Margot foram selecionadas para outro transporte. Edith ficou para trás. As duas irmãs seriam colocadas novamente em um trem. Dessa vez, o destino era um campo no norte da Alemanha chamado Bergen-Belsen. Annie ainda não sabia, mas acabava de se despedir para sempre da própria mãe. E aquilo que encontraria em Bergen-Belsen faria até Auschwitz parecer apenas o começo do fim. Quando Annie e Margot chegaram a Bergen-Belsen, a estrutura do campo já estava entrando em colapso. A Alemanha nazista perdia territórios em diferentes frentes. Prisioneiros evacuados de outros campos chegavam em números cada vez maiores. O resultado era uma população muito superior à capacidade do lugar. Barracas ficavam lotadas, comida era insuficiente, a água potável se tornava um recurso difícil, higiene praticamente inexistia em muitas áreas. Doenças infecciosas se espalhavam rapidamente. Annie e Margot estavam juntas, mas agora não tinham os pais. Não sabiam com segurança o que havia acontecido com Otto. Não sabiam exatamente o destino de sua mãe Edith. E o corpo das duas começava a sentir meses de perseguição, prisão, fome e transporte. Enquanto isso, em Auschwitz, Edith Frank permanecia viva. Ela resistiu durante meses. Segundo testemunhos posteriores, ela tentou guardar comida para as filhas enquanto ainda acreditava que poderia ajudá-las. Mas Annie e Margot já estavam em outro campo. Edith ficou cada vez mais fraca e em 6 de janeiro de 1945 morreu em Auschwitz. Ela tinha 44 anos e Annie não recebeu essa informação. Em Bergen-Belsen, acontecimentos improváveis ainda aproximavam Annie de partes de sua vida anterior. Ela encontrou antigas colegas, entre elas estava Nanette Blitz. Outra presença importante foi Anneli Goslar, amiga de Annie dos tempos de Amsterdã. As duas estavam separadas por uma barreira dentro do próprio campo. Anneli posteriormente revelaria encontros em que conversou com Annie através daquela divisão. A menina que ela reencontrou era muito diferente da amiga que conhecera antes da clandestinidade. Annie estava extremamente magra, debilitada e acreditava que os pais estavam mortos. Em certo momento, Anneli tentou lançar um pequeno pacote com comida por cima da barreira. A primeira tentativa terminou mal quando outra prisioneira pegou o pacote. Depois, segundo seu relato, conseguiu enviar outro. Era um gesto minúsculo dentro da realidade gigantesca, mas naquele lugar, algumas migalhas poderiam significar mais um dia. Enquanto Annie e Margot enfraqueciam, os demais moradores do anexo também enfrentavam destinos diferentes. Fritz Pipfer já havia morrido em Neuengamme. Herman Van Pels havia sido assassinado em Auschwitz. Auguste Van Pels passou por Auschwitz, Bergen-Belsen e outros campos, e ela morreu em abril de 1945 durante um transporte relacionado à evacuação de prisioneiros entre campos. Peter Van Pels continuou sendo transferido.
Passou por Auschwitz e posteriormente chegou a Mauthausen, na Áustria. Ele sobreviveria até 10 de maio de 1945. A guerra na Europa já havia terminado oficialmente 2 dias antes. Ainda assim, Peter morreu antes de conhecer novamente a liberdade. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhava por Bergen-Belsen. Piolhos transmitiam a doença em um ambiente onde quase não existiam meios de combatê-la. Margot adoeceu. Anne também apresentou sintomas. Testemunhas que estiveram próximas das irmãs descreveram as duas extremamente enfraquecidas. Margot permanecia grande parte do tempo deitada. Anne ainda conseguia conversar em determinados momentos, mas seu estado também piorava. Durante décadas, acreditou-se que as irmãs haviam morrido em março de 1945. Pesquisas posteriores indicavam que provavelmente elas morreram em fevereiro daquele ano. Não existe registro indicando o dia exato. Margot morreu primeiro, segundo diversos testemunhos. Pouco depois, Anne também morreu. Ela tinha 15 anos. Seus corpos foram enterrados em valas coletivas do campo. Não existe túmulo individual de Anne Frank. E existe um detalhe temporal que torna tudo ainda mais cruel. Em 15 de abril de 1945, tropas britânicas entraram em Bergen-Belsen e libertaram o campo. Anne havia chegado quase até o fim. Depois de sobreviver à perseguição na Alemanha, à ocupação de Amsterdã, 761 dias de esconderijo, a prisão, Westerbork, Auschwitz e Bergen-Belsen, algumas semanas separaram sua morte da libertação. Mas enquanto Anne desaparecia em Bergen-Belsen, uma pessoa de sua família ainda respirava em Auschwitz. E quando aquele homem retornasse a Amsterdã, alguém colocaria diante dele um pequeno conjunto de cadernos e folhas que mudaria completamente o significado da morte da filha. Otto Frank sobreviveu a Auschwitz. No início de 1945, as tropas soviéticas avançaram em direção ao complexo. Os nazistas começaram a evacuar milhares de prisioneiros em marchas para outro campo. Otto estava debilitado e permaneceu para trás. Em 27 de janeiro de 1945, soldados soviéticos libertaram Auschwitz. Ele estava vivo, mas ainda não sabia o destino da família. Sua viagem de retorno à Holanda foi longa. Durante o caminho, procurava informações, perguntava por Edith, por Margot, por Anne. Pouco a pouco, as respostas começaram a aparecer. Primeiro veio a confirmação da morte de Edith. Ainda existia esperança de que as duas filhas estivessem vivas. Otto voltou a Amsterdã em junho de 1945. Reencontrou antigos amigos e ajudantes. Durante algum tempo, continuou procurando Anne e Margot, até que sobreviventes de Bergen-Belsen confirmaram aquilo que ele mais temia. As duas meninas haviam morrido. Dos 8 moradores do anexo secreto, Otto Frank era o único sobrevivente. Então Miep Ries abriu aquilo que havia guardado desde agosto de 1944 e colocou os escritos de Anne diante dele. O diário havia sobrevivido, o caderno havia sobrevivido, as folhas revisadas haviam sobrevivido. Anne não. Otto começou a ler. Pela primeira vez conhecia pensamentos da filha que nunca havia sido compartilhados diretamente com ele.
Descobria uma Anne muito mais complexa do que aquela que conhecera como pai. Ela analisava os próprios defeitos, criticava adultos, refletia sobre religião, amor, guerra, identidade e liberdade. E repetia o desejo de continuar vivendo através daquilo que escrevesse. Otto percebeu que Anne realmente desejava publicar um livro sobre o período do esconderijo. Decidiu realizar o seu desejo. Ele organizou diferentes versões dos textos. Algumas partes foram selecionadas e editadas. Encontrar uma editora não foi imediato. Mas em 25 de junho de 1947, o livro finalmente foi publicado nos Países Baixos. Recebeu o título que Anne havia pensado, O Anexo Secreto. Inicialmente foram impressos poucos milhares de exemplares. A obra começou a chamar atenção, vieram edições, traduções, adaptações. E em 1952, uma edição em inglês ampliou enormemente seu alcance internacional. A adolescente que sonhava ser escritora havia conseguido aquilo que desejava, mas nunca pôde ver seu nome na capa. Seu diário se transformou em um dos documentos pessoais mais conhecidos relacionados ao Holocausto. Milhões de leitores passaram a conhecer aquela perseguição através dos olhos de uma menina, não por uma estatística, mas pelo barulho de passos no andar de baixo, pelo medo de uma porta, pelas discussões à mesa, pela esperança diante de uma notícia de rádio, pelo desejo de voltar a caminhar livremente. A casa da Prince Gate 263 acabaria preservada e transformada em um espaço dedicado à memória de Anne Frank e das vítimas da perseguição nazista. Mas uma pergunta continuou sem resposta definitiva. Quem descobriu o esconderijo? Durante décadas, diferentes pessoas foram apontadas como possíveis responsáveis por uma denúncia. Funcionários, conhecidos, integrantes da comunidade, várias hipóteses foram investigadas. Uma teoria apresentada em 2022 chegou a atribuir a responsabilidade ao notório judeu Arnold Vandenberg, mas especialistas e historiadores contestaram fortemente as evidências. A própria hipótese foi considerada insuficientemente fundamentada por pesquisadores. Outra possibilidade discutida é que os policiais tenham chegado ao prédio investigando irregularidades e encontrado o esconderijo durante a ação. Até hoje não existe provas conclusivas capazes de identificar definitivamente um traidor. Talvez nunca exista, e essa ausência de respostas cria uma ironia histórica. Durante décadas, muita atenção foi dedicada à pergunta sobre quem revelou as 8 pessoas escondidas, mas sabemos exatamente quem criou as condições que tornaram aquele esconderijo necessário. Foi um regime que transformou origem e religião em sentença, que perseguiu milhões de pessoas, que deportou famílias, que separou pais e filhos e que assassinou aproximadamente 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Anne Frank foi uma dessas vítimas. Não foi a única, não foi uma exceção. Sua história se tornou conhecida justamente porque algo improvável permaneceu quando quase tudo havia se destruído. Alguns cadernos, algumas folhas, palavras escritas por um adolescente enquanto esperava para voltar ao mundo. Os homens que abriram a estante em 4 de agosto de 1944 conseguiram encontrar Anne Frank, conseguiram prendê-la, conseguiram enviá-la para campos de concentração. O sistema do qual faziam parte conseguiu tirar sua vida. Mas ninguém naquele prédio percebeu que, espalhado entre os papéis aparentemente sem importância, permanecia aquilo que eles jamais conseguiram prender: a voz de Anne Frank. E quase 8 décadas depois, enquanto os nomes de incontáveis responsáveis pela perseguição foram esquecidos pelo grande público, o nome daquela menina continua sendo pronunciado em salas de aula, livros, museus, filmes e casas ao redor do mundo. Talvez essa seja a última reviravolta de sua história. Anne Frank entrou no esconderijo tentando desaparecer para continuar viva.
e acabou se tornando uma das vozes mais reconhecidas do século XX, justamente depois que aqueles que a perseguiam acreditaram tê-la silenciado para sempre.